E aí, pessoal, voltando então com mais uma videoaula lá de Química Inorgânica, continuando então as classificações dos óxidos. Galera, é o seguinte, começando a falar sobre os óxidos básicos. O que seriam os óxidos básicos? São aqueles que reagem com ácidos formando sal e água. E a gente relembra lá daquela reação de neutralização. Os óxidos básicos, então, vão se comportar como a base na nossa reação de neutralização. Então, temos aqui os óxidos básicos se comportando como base, reagindo com ácidos, vão nos dar sal e água. Então, exemplos de óxidos básicos, nós temos o Na2O, o BaO e o FeO. Seguinte, pessoal, a nomenclatura deles é um pouquinho mais fácil que a nomenclatura dos óxidos ácidos. Por quê? É bem simples quando o elemento só tem um óxido, só forma um óxido, por exemplo, o óxido de bário. E aí, o que nós temos quando o elemento forma mais de um óxido? Por exemplo, o caso do manganês. A gente usa aquela mesma terminação. Quando o NOx é menor, ele vai terminar em oso. Quando o NOx é maior, vai terminar em ico. Esse caso aqui seria o óxido manganoso. Nome feio, né? Mas é isso mesmo. E esse aqui seria o óxido mangânico. Beleza, pessoal? Tranquilo. Quais são, então, as propriedades dos óxidos básicos? Um óxido básico, quando está em água, ele vai nos dar, então, a base ou o hidróxido correspondente. E aí, quando nós temos, por exemplo, o Na2O em água, ele vai formar o hidróxido de sódio. Quando nós temos óxido de cálcio em água, vai formar, então, o hidróxido de cálcio. Bem tranquilo, então, a gente também conhecer essas reações. Vamos lá, então, agora falar sobre os óxidos anfóteros. O que seriam os óxidos anfóteros? São aqueles que, na presença de bases fortes, comportam-se como ácidos. Agora, quando estão na presença de ácidos fortes, eles vão se comportar como bases. Ou seja, eles têm um duplo caráter, por isso que a gente chama de anfótero. Se a gente colocar um óxido anfótero na presença de um ácido forte, ele vai se comportar como uma base. E aí a gente tem aquela mesma esqueminha. Um cara se comportando como base e um ácido vai nos dar sal e água. Agora, quando nós temos óxido anfótero reagindo, então, com uma base forte, ele vai se comportar como ácido e aí vai acontecer a neutralização de qualquer forma, formando sal e água. Bem tranquilo, então, a gente saber que os óxidos anfóteros, eles têm, então, esse duplo caráter, dependendo de quem ele vai reagir ali. E quais são os principais óxidos anfóteros? Isso aí também é importante a gente memorizar. Os principais óxidos anfóteros são os óxidos de zinco, de alumínio, de ferro e de estanho. Na verdade, pessoal, os principais metais que formam os óxidos anfóteros são justamente esses. O zinco, o alumínio, o estanho e o chumbo. E aí você vai falar, caramba, o Fe2O3, ele é um óxido anfótero? Sim, ele é um óxido anfótero. Mas fique tranquilo que o Enem não costuma cobrar ele, não. E aí, quais são as nomenclaturas desses óxidos? O mesmo esquema, se o elemento forma dois óxidos, nós vamos usar oso no final, se ele tem o menor NOx, e ico, se ele tem o maior NOx. Se ele só forma um óxido, é tranquilo, é só a gente colocar o nome do elemento ali, por exemplo, nesse caso vai ser o óxido de zinco, beleza? Aqui seria o óxido estanoso e o óxido estânico. Fiquem tranquilos porque o Enem não costuma cobrar nomenclaturas. Então, a Dá Uma Força acredita que isso não vai ser cobrado lá no dia 5 de novembro, beleza? Continuando então, pessoal, com as classificações, vamos falar sobre os peróxidos. O que seriam os peróxidos? São os óxidos que apresentam dois átomos de oxigênio ligados entre si por covalência. Então, nós vamos ter dois átomos de oxigênio nessa fórmula. E o NOx do oxigênio, então, vai ser igual a -1. E aí, pessoal, a gente tem um carinha que pode ser cobrado, inclusive nas questões de biologia, é importante a gente saber, que é o H2O2, que é o famoso peróxido de hidrogênio, mais famoso ainda, é a água oxigenada.
Por isso que lá em biologia nós temos os peroxissomos, são aquelas organelas lá que vão decompor a água oxigenada, porque a água oxigenada é tóxica para a célula. E aí nós temos aquela enzima catalase, enfim, isso pode ser uma questão cobrada lá, aquelas questões interdisciplinares que o Enem sempre coloca algumas disciplinas misturadas, por exemplo, química e biologia. E aí esse carinha é o mais importante de todos. A nomenclatura também é bem tranquila, só começa com peróxido de elemento. Então, nesse caso, seria peróxido de lítio. E esse caso aqui seria o peróxido de cálcio. E aí, só um macete, pessoal, é o seguinte, o peróxido nada mais é que um óxido básico com um oxigêniozinho a mais. Então, nós temos aqui o peróxido de sódio, Na2O2. Ele foi um óxido básico, Na2O, mais um oxigêniozinho. Formou, então, esse peróxido. Bem tranquilo também, né, pessoal? Bom, nos vemos na próxima aula, falando, então, sobre as demais classificações. Até lá!